A ciência sabe, os detentores da informação sabem. Os institutos que monitoram o campo eletromagnético da Terra sabem, mas ninguém toca no assunto. Não aparece em palestras, não entra em debates públicos, não vira reportagem e não chega ao conhecimento comum. Há um silêncio absoluto em torno de algo que está acontecendo em escala planetária e você precisa ouvir isso com clareza. Não é achismo, não é teoria, é ciência real. Registrada, medida e atualizada dia após dia, enquanto a humanidade segue sem saber o que está vibrando ao seu redor. A Terra emite uma pulsação natural, chamada ressonância de Schumann. Por décadas, ela permaneceu quase constante, vibrando em torno de 7,83 Hz. Esse número sempre existiu, sempre sustentou o pano de fundo eletromagnético onde toda forma de vida evoluiu. E o mais surpreendente é que essa vibração opera exatamente na mesma faixa das ondas cerebrais humanas. Nossos estados de calma, criatividade, sono e reorganização interna funcionam dentro dessa região. Isso significa que estamos literalmente sincronizados com o planeta desde o nascimento, mesmo sem perceber. Mas nos últimos meses, os monitores científicos começaram a mostrar algo que ninguém está discutindo publicamente. A ressonância está mudando. Não são pequenas oscilações, não são variações naturais. São picos fora do padrão, gráficos saturados, instabilidades que não faziam parte da história desse fenômeno. Em alguns momentos, surgiram áreas de branco absoluto nos instrumentos, como se o campo estivesse tão intenso que os sensores não conseguissem registrar. Esses eventos chamaram a atenção de pesquisadores silenciosamente, não porque são místicos, mas porque são anômalos. E tudo que é anômalo na ciência exige explicação. Enquanto esse silêncio institucional persiste, o corpo humano reage. Todos nós vibramos dentro do mesmo campo que o planeta emite. Cada célula funciona com eletricidade. Cada emoção é um sinal eletromagnético. O cérebro inteiro opera como um sistema sensível de recepção. Por isso, tantas pessoas relatam sintomas nos dias em que a ressonância dispara. Cansaço extremo, irritabilidade sem causa, confusão mental, náusea discreta, insônia inesperada, sensação de pressão interna ou de que o corpo está fora do próprio eixo. Não é doença, é sincronização forçada. O sistema nervoso tenta acompanhar um ambiente que mudou rápido demais. O que ninguém explica é que isso não é opinião, é física. Tudo que vibra ressoa, e tudo que ressoa responde ao campo em que está inserido. Se o planeta altera sua pulsação, todo organismo vivo sente, desde plantas até seres humanos. E mesmo assim ninguém fala sobre isso. Nenhum canal de TV explica. Nenhum governo comenta. Nenhuma instituição educacional introduz o tema. A informação existe, mas é tratada como dados técnicos incompreensíveis para o público. Só que esses dados estão afetando sua saúde, sua energia, seu humor e sua percepção do mundo, sem que você tenha sido avisado. O mais inquietante é que as últimas alterações foram descritas como radicais. Não há consenso sobre a causa. Alguns pesquisadores relacionam a picos de atividade solar. Outros acreditam que são reorganizações atmosféricas profundas. E há quem admita, com cautela, que não sabemos o suficiente sobre o impacto dessas ondas no sistema biológico humano. O silêncio não é casual, é desconforto, porque o planeta está vibrando diferente e ninguém quer explicar o porquê. A pergunta que fica inevitável e urgente é simples. Se a Terra inteira mudou de ritmo e todos nós vibramos junto com ela, por quanto tempo ainda vão evitar o assunto que já está afetando o corpo de milhões de pessoas no mundo inteiro? A parte mais inquietante de toda essa situação é o silêncio. A ciência monitora a ressonância da Terra diariamente. Instituições tecnológicas registram cada variação e autoridades recebem relatórios periódicos sobre o comportamento do campo eletromagnético do planeta. Mas nada disso é comentado publicamente. A razão é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Nos bastidores da ciência, longe das câmeras e das entrevistas, todos sabem que o que está acontecendo não é comum. E sabem também que não existe controle. Não há tecnologia capaz de estabilizar a cavidade eletromagnética da Terra. Não há protocolo que impeça picos extremos. Não existe nada que a humanidade possa fazer caso a frequência natural do planeta continue mudando mais rápido
do que nossa capacidade de entender essas mudanças. E é exatamente essa ausência de controle que mantém o assunto trancado em laboratórios, mesas de pesquisa e reuniões internas. Nada é revelado ao público porque nenhuma instituição quer responder a perguntas para as quais ninguém tem respostas. Nos últimos meses, as estações de monitoramento registraram picos muito acima da faixa considerada normal. Em certos dias, os gráficos mostraram zonas de branco absoluto, indicando saturação dos sensores. Isso não fazia parte do comportamento histórico da ressonância. E quando especialistas veem um fenômeno sair tão rapidamente do padrão, a primeira reação sempre é cautela. A segunda é preocupação. Nos relatórios técnicos que raramente chegam ao público, alguns pesquisadores afirmam que essas oscilações podem estar ligadas à atividade solar. Outros mencionam mudanças profundas na ionosfera que alteram a forma como as ondas se propagam. Mas nos bastidores, onde as conversas são mais francas, a frase que mais se repete é uma só: não sabemos as consequências. Não existe estudo completo sobre o que ocorre quando o pulso natural do planeta se afasta da frequência que acompanhou milhões de anos de evolução biológica. O corpo humano funciona dentro desse campo. Animais funcionam dentro desse campo. A atmosfera inteira responde a esse campo. E quando o campo perde estabilidade, tudo o que vibra dentro dele reage. É por isso que cada vez mais pessoas relatam sintomas nos dias de picos elevados. Sensação de pressão interna, alteração no humor, ansiedade repentina, cansaço fora do comum, confusão mental leve, insônia inesperada. Não é teoria, não é espiritualidade, é interação. O corpo tenta se ajustar a uma vibração que está mudando rápido demais. E enquanto isso, a população segue sem saber o que realmente está acontecendo, porque a ciência ainda não está pronta para explicar publicamente o tamanho dessa mudança. O silêncio não significa que o fenômeno seja irrelevante. Significa que é grande demais para ser simplificado. Significa que as instituições não querem arriscar uma explicação incompleta. E significa que a Terra está vibrando diferente. E nós estamos sentindo isso, mesmo que ninguém nos explique o porquê. Existe uma verdade que liga todas as áreas da ciência moderna. Tudo que vibra responde ao campo onde está inserido. E não existe um único ser vivo que esteja fora do campo eletromagnético da Terra. Cada órgão, cada célula, cada impulso cerebral opera dentro dessa pulsação natural. Por isso, as recentes alterações da ressonância preocupam tanto os especialistas. Eles evitam falar publicamente, mas nos bastidores admitem que mudanças rápidas na vibração do planeta podem gerar efeitos biológicos que ainda não compreendemos por completo. Não porque exista um risco imediato, mas porque estamos entrando em território desconhecido. Pesquisadores que estudam o fenômeno há décadas sabem que o corpo humano depende de estabilidade eletromagnética para regular atividades essenciais, como o sono, o humor, a memória e a coerência neural. Quando esse pano de fundo se altera, mesmo que de forma sutil, o sistema nervoso tenta acompanhar. O problema é que, nos dias recentes em que a ressonância atingiu níveis extremamente altos, o corpo humano não teve tempo suficiente para se adaptar. É por isso que tantas pessoas relatam sinais quase idênticos em partes diferentes do mundo. Cansaço extremo, perda momentânea de foco, irritabilidade sem causa, sensação de desorientação, palpitações discretas, ondas repentinas de ansiedade. Esses sintomas não seguem fronteiras geográficas. São respostas biológicas de organismos imersos no mesmo campo vibratório. E enquanto isso acontece, institutos e autoridades preferem evitar o tema. Não porque seja irrelevante, mas porque qualquer declaração pública exigiria explicar por que o pulso do planeta está mudando tão rápido e por que ninguém tem controle sobre isso. A mudança na vibração da Terra não é perigosa em si, mas abre questões que a ciência ainda não sabe responder. Como o corpo humano reage a uma variação prolongada dessa pulsação? Como os animais migratórios interpretam essa mudança? Como a ionosfera se comporta quando a frequência fundamental do planeta se expande além do previsto? E quais seriam as consequências de um campo planetário instável a longo prazo? Nos bastidores, as discussões são mais diretas. Alguns cientistas afirmam que a alteração atual
pode ser apenas uma fase intensa, ligada a ciclos solares. Outros acreditam que estamos diante de uma reorganização profunda do ambiente eletromagnético global. E há aqueles que admitem, com sinceridade, que não sabemos o suficiente para prever o que virá a seguir. É esse desconhecimento que causa preocupação, porque quando o planeta altera seu ritmo de forma tão acelerada, todos os sistemas que dependem dele entram em processo de adaptação. A verdade é que o corpo humano sente antes da ciência explicar. O organismo percebe antes do noticiário. A vibração da Terra muda e o corpo muda junto. Que a ausência de explicações oficiais não diminui o impacto. Pelo contrário, torna tudo ainda mais inquietante, porque você sente e ninguém fala. Porque o planeta está mudando e estamos mudando com ele. Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Vamos seguir juntos nesse processo de expansão da consciência.